De volta e agora com o noticiário esportivo. Primeiro vamos dar um giro aí nos estaduais. Todos os estaduais estão chegando aí tá na fase final, vamos dizer assim, finalmente, né, dos campeonatos regionais, e a gente vai trazer como é que está a situação em cada estado. Bom, começando pelo Nordeste, aqui no nosso vizinho estado do Piauí, o Altos vai disputar contra o Parnaíba. As duas equipes vão disputar o título do campeão do campeonato estadual lá do estado do Piauí. Andando mais um pouquinho, lá no Ceará, Fortaleza vai dar Clássico Rei. Fortaleza e Ceará são as duas equipes que estarão medindo forças na disputa do campeonato cearense de futebol. Pernambuco, nós temos lá o Náutico, que eliminou o Retro ontem nos pênaltis, vai enfrentar o Sport. Náutico e Sport serão os finalistas, estão na final e vão disputar o campeonato pernambucano. Na Bahia, descendo um pouquinho mais para baixo, a Bahia vai ter o clássico maior do estado, o Bavi, famoso Bavi. Bahia e Vitória vão disputar o campeonato lá do estado baiano, né? Lá para a região sul, a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, já não tem os dois finalistas, mas já são conhecidos 4 semifinalistas, 2 semifinais já estão definidas. O Bragantino vai enfrentar o Santos em uma das semifinais, Santos que passou no sufoco ontem, empatou de 0-0 contra a Portuguesa, mas nos pênaltis conseguiu passar pela Portuguesa, pela Lusa, e vai disputar uma das semifinais contra o Bragantino. Na outra semifinal, o Palmeiras que meteu 5-1 na Ponte Preta, vai enfrentar o Novo Horizontino, que, pasme, né, eliminou o São Paulo. São Paulo não conseguiu vencer durante o tempo normal e nos pênaltis foi eliminado pela equipe do Novo Horizontino. Então, São Paulo já definido, uma semifinal Bragantino e Santos, na outra semifinal Palmeiras e Novo Horizontino. No Rio de Janeiro, uma grande, né, diria zebra pela história do Vasco, né, mas o Vasco terminou não suportando o time do Nova Iguaçu e perdeu a vaga para a final. Mas quem assistiu o jogo do Vasco, os dois jogos do Vasco, entre Vasco e Nova Iguaçu, deu para perceber que em nenhum dos dois jogos o Vasco conseguiu ser melhor do que o Nova Iguaçu. No primeiro jogo, um empate mais injusto, porque o Nova Iguaçu jogou bem melhor do que o Vasco, teve inúmeras oportunidades, o Vasco terminou empatando em 1-1, e no jogo de ontem nada foi diferente. O treinador, né, o Ramon, até tentou, mudou o time, mas não rendeu o que ele queria. O time ficou no mesmo patamar do outro jogo, não conseguiu se achar dentro de campo. E o Nova Iguaçu, timezinho bem montado, bem treinado, cada jogador sabendo o que deve fazer dentro de campo, conseguiu vencer o Vasco pelo placar de 1-0. E olha que o gol foi feito pelo Bibo, que o ano passado disputou a Série B pelo Sampaio Corrêa, aqui do Maranhão. Então, já está definido, lá no Rio de Janeiro, a final vai ser entre o Flamengo, que eliminou o Fluminense, e o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco da Gama. E aí, lógico, amplo favoritismo para a equipe do Flamengo, que tem um elenco que eu diria hoje é o melhor elenco que nós temos no futebol do Brasil e até da América do Sul, comparando com as outras equipes do nosso continente. Então, lá no Rio, só confirmando, Flamengo e Nova Iguaçu estarão disputando o Campeonato Carioca. Pela Taça Rio, que é o torneio de consolação, disputado entre o 5º e o 8º time, quinto e oitavo, né, na colocação da fase preliminar do Campeonato Carioca. O Botafogo conseguiu vencer ontem, e o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, não é o Sampaio do Maranhão, lá no Rio tem também um Sampaio Corrêa. O Botafogo conseguiu vencer o Sampaio, foram 2 jogos, 2 vitórias, e vai disputar a final da Taça Rio contra o Boa Vista. O Boa Vista que eliminou a Portuguesa no último sábado. Então, pelo Campeonato Carioca, final Flamengo e
Nova Iguaçu, pela Taça Rio, final, jogos também simultâneos, Botafogo e Boa Vista. Então tá aí passando a limpo os principais campeonatos que estão sendo realizados. Aqui no Pará ainda está na fase semifinal. De um lado aí está disputando Paysandu e Águia, e no outro lado o Remo contra a Tuna Luz. Então sai os que irão disputar a final do campeonato paraense de futebol. Então, passado a limpo, como é que estão? Lembrei ainda, faltou lá em Minas Gerais. Minas Gerais vai dar o grande clássico mineiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético. O Atlético teve um pouco de dificuldade, venceu o primeiro jogo de 2-0 em cima do América Mineiro, mas no jogo da volta, apesar da derrota por 2-1, no critério aí, né, gols marcados, diferente, 2-0 lá, 2-1 em casa, saldo de gols, o Cruzeiro classificou e vamos ter o Cruzeiro e Atlético disputando o campeonato lá do estado de Minas Gerais. Passado a limpo, todos os estaduais que estão aí na fase final, vamos agora trazer para a nossa realidade o futebol do Maranhão, trazendo aí como foi primeiro o empate, né, entre Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético Clube. Confira na telinha. Já classificados, Maranhão e Sampaio se enfrentaram no último sábado na busca pela primeira colocação do campeonato. Melhor em campo, o Maranhão começou carimbando a trave do goleiro Felipe. No rebote, Adeilson bateu forte para mais uma defesa de Felipe. A resposta do Sampaio veio com esse chute de Cebolinha. A bola passa à direita. No chute de Cavi, Felipe colocou para escanteio. Tocou na bola, o Felipe mandou para fora, a bola tinha endereço. O segundo tempo foi muito movimentado. Aos 5 minutos, André Radige, em cobrança de falta, fez 1-0 o Maranhão. Na esquerda, bateu! Gol! Não demorou e o Sampaio chegou ao empate com Thalisson. A bola desviou no zagueiro, enganando o goleiro Moisés. Gol! A virada do Sampaio veio nessa cabeçada de Gazão. Gol! Vinícius Barata deixou Ronald Camarão na boa para empatar e deixar tudo igual. Gol! Com o resultado, o Maranhão segue na primeira colocação com 6 pontos à frente do Sampaio. Bom, aí vocês viram aí, queria agradecer ao Gil Porto, né? Ao Gil, abraço também para o Maxwell Bruno, que estavam na narração, a toda a equipe do Planeta Esportivo. Já tive o prazer de trabalhar com eles lá em São Luís, em várias transmissões, sei como é competente essa equipe do Planeta Esportivo. Um abraço ao Gil e muito obrigado, né? Ceder as imagens para a gente estar exibindo aqui no nosso programa aqui no interior. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, mas a gente sempre conta com essas parcerias importantes, né? Que são com os colegas de imprensa, e agradecer mais uma vez o Gil. Bom, em relação ao jogo, foi um jogo onde o Maranhão foi melhor no primeiro tempo, segundo tempo deu uma equilibrada. Sampaio chegou a virar o jogo, não conseguiu segurar o empate e terminou em 2-2. Agora, eu confesso, não consegui ainda entender o que o treinador do Sampaio faz dentro de campo, em relação à formação da sua equipe dentro de campo para atuar. Ele sempre coloca de um lado do campo 2 laterais, se não vejamos. Ontem, quando começou, aliás, no sábado, quando começou o jogo, ele estava com o Maurício e o outro lateral direito, Ronaldo Luiz, lá do lado direito. No segundo tempo, ele tirou o lateral direito que estava, colocou o Eloy, que é meia, mas colocou o Thiago, que é lateral. Então, a preocupação maior do treinador Thiago Gomes, me parece que é manter pelo menos um dos lados do campo
com 2 laterais fazendo o corredor do lado direito. Ele percebe sempre que é isso. Mesmo que do outro lado fique um pouco desequilibrado, sempre, se a gente observar, todos os jogos do Sampaio, ele começa e termina com 2 laterais fazendo a dobra pelo lado ou direito ou esquerdo. Quando não é do lado direito, é do lado esquerdo do jogo. Eu já percebi isso, que ele é adepto a essa formação. Colocar dois laterais para fazer o lado de campo. Tem dado certo? Tem levado muita sorte, mas o Sampaio não tem enchido os olhos do seu torcedor, não tem dado assim uma confiança, repassado uma confiança para o torcedor do Sampaio. A exemplo disso foi nesse jogo, conseguiu achar o segundo gol, fez 2-1, mas mesmo com a vantagem, continuou com os mesmos erros, né? E um erro individual lá do Gazão, terminou pegando o segundo gol, o gol do empate. E como fica? Como fica, eu acredito que faltando 9 pontos, né, para serem disputados, para o Sampaio, de 9 pontos para o Sampaio, porque o Sampaio tem um jogo a menos, o Maranhão tem 6 pontos de vantagem. Tirar 6 pontos em 9 possíveis, eu diria que é uma missão quase que impossível para o Sampaio. Para que isso acontecesse, ou aconteça, né? Não, a gente está falando de futebol, e futebol pode acontecer qualquer coisa, mas para que isso aconteça, o Maranhão teria que perder os 2 jogos que faltam e o Sampaio vencer os 3 jogos que faltam para que o Sampaio conseguisse ficar à frente e conseguir aí a segunda colocação. Tudo indica que o Maranhão será o primeiro colocado nessa primeira fase e vai disputar com o 4º colocado, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, quando mostrar a matéria do jogo do Tum-Tum contra o Pinheiro. Eu acredito que a segunda, o emparcelamento aí do segundo com o terceiro, praticamente está definido, vai ser entre Sampaio e Imperatriz. Isso aí já está quase que sacramentada, essa primeira semifinal entre Sampaio e Imperatriz. Cabe saber quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro. Lógico que vamos dizer assim, o caminho das duas equipes, Sampaio tem um jogo a menos contra o time lá de Chapadinha, lá em Chapadinha, e tem 2 jogos ainda a fazer, então tem 3 jogos. O Imperatriz tem 2 jogos e joga contra o Moto, lá em São Luís. Então, teoricamente, né, no campo da teoria, o Sampaio tem tudo para ficar em segundo e jogar com a vantagem de fazer o segundo jogo, a segunda partida da semifinal lá no Castelão. Mas o Imperatriz está na briga também. Agora a outra vaga vai ficar entre Maranhão e o 4º colocado, que será aí, que está sendo disputada essa 4ª vaga entre o Moto, o Tum-Tum e o Pinheiro. Falando em Pinheiro, no sábado nós tivemos aí, o Tum-Tum sofreu um verdadeiro apagão. Foi até a cidade de Pinheiro e foi goleado pelo placar de 4-0. Confira como foi a goleada do Pinheiro em cima do Tum-Tum. Na briga pelo G4, o Pinheiro recebeu o Tum-Tum no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. Disposto a conseguir a sua segunda vitória no campeonato, o Pinheiro começou com tudo. Dieguinho aproveitou a sobra na área para fazer 1-0. O segundo gol do Pinheiro veio nesse chute de Manrique de fora da área. O terceiro foi um golaço. Lucas Santa Helena se livrou do marcador e fez 3-0. No segundo tempo, Neto fechou o placar. Com a vitória, o Pinheiro chega aos 12 pontos e entra de vez na briga pela classificação. Exatamente, o Pinheiro, eu falava no programa de segunda-feira passada que acompanhei o jogo do Pinheiro contra o Imperatriz. Apesar da derrota, eu dizia que o Pinheiro tinha evoluído muito com a presença do treinador do Marcinho Guerreiro e não deu outra, né? O time não tomou conhecimento do Tum-Tum, venceu por 4-0 e entra de vez na briga por essa 4ª vaga. Como é que está hoje a situação da disputa dessa 4ª vaga para saber quem serão os semifinalistas? Hoje, o Tum-Tum é o 4º colocado, tem 13 pontos, faz 2 jogos em casa. Próximo domingo vai enfrentar
o time do Chapadinha aqui no estádio Rafael Seabra e na terça-feira à noite vai jogar contra o Cordino. Então o time do Tum Tum tem 13 pontos, se vencer os 2 jogos, né, pode chegar aí a 19 pontos e garantiria, né, e brigaria, torceria pelo tropeço das outras 2 equipes. Quem é o quinto colocado? Hoje o quinto colocado é o Moto Clube, mas o Moto tem um jogo a menos, o jogo contra o Cordino, que é amanhã. Amanhã, na terça-feira amanhã em São Luís, o Moto joga contra o Cordino. Se o Moto vencer o Cordino, o Moto passará a ocupar a 4ª colocação, porque o Moto tem 12, chegaria a 15, e o Tum Tum ficaria na 5ª colocação com os 13 pontos. E aí vem a história, né? O Moto tem uma série muito difícil, porque os 2 últimos jogos do Moto são 2 clássicos. Vai pegar primeiro no sábado o Sampaio Corrêa e na terça-feira, vai enfrentar o Maranhão Atlético Clube. Então, teoricamente, o caminho do Moto é mais difícil do que o caminho tanto de Pinheiro quanto do Tum Tum Esporte Clube. E o Pinheiro? O Pinheiro, com a vitória, foi a sua 2ª vitória no campeonato, chega aí aos 12 pontos, a mesma contagem de pontos do Moto Clube, mais a questão do saldo de gols, e não é nem saldo de gols, é número de vitórias, foi, como eu disse antes, a 2ª vitória, apenas a 2ª vitória no campeonato, e aí tem que vencer. Vai a Barra do Corda jogar contra o Cordino em Barra do Corda, recebe em casa o time do Chapadinha. Chapadinha que está aí numa situação complicadíssima. Então o time do Pinheiro torce, né? Tem que vencer o Cordino fora de casa, fazer o resultado em casa contra o Chapadinha e torcer por tropeços de Tum Tum e de Moto Clube para garantir essa 4ª vaga que vai enfrentar possivelmente a equipe do Maranhão Atlético Clube. Bom, mas falando em Chapadinha, coisas que só acontecem no nosso futebol, o futebol do Maranhão, né? No último sábado, o Chapadinha tinha um jogo contra o time do Imperatriz, em Imperatriz. Agora, acompanhem a situação dos jogadores, o que esses atletas profissionais do Chapadinha passaram até chegar, após a chegada deles lá na cidade de Imperatriz. Fazendo a entrega aqui de 30 marmitex aqui pro time do Chapadinha, tá certo? Dá uma força aqui pra galera, né? Dentro de campo, a história é outra, né? Mas aqui, questão de jogo, né? Questão de trabalho, né? Solidariedade, a gente vai fazer a entrega aqui das 30 marmitex, tá? Lá do Ítalo. O restaurante fez um preço bom a R$15, então vai ficar tudo para ser 50. Isso aqui é um movimento da torcida, tá certo? Não tem questão política nenhuma pelo meio, beleza? Aí tem Joaninha aqui que ajudou, tem Vidal. Vocês ficam à vontade aí para falar também, ó. Não, tá bom. Não, tá tudo bem. Só ajudar os parceiros aí, né? Tá na hora do jogo, tá tudo tranquilo. E a solidariedade da torcida do Cavalo de Aço, né? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E a gente só tem a agradecer, né? Pela ajuda da torcida aí, ter me recebido de braços abertos. E a gente sabe como é que é difícil a questão do futebol maranhense, mas isso aqui juntando tudo isso aqui é uma família só, e a gente está em um prol de um futebol melhor. E a gente agradece. Muito obrigado a todos eles, valeu. Bom, a gente queria aqui primeiro parabenizar a torcida organizada do Imperatriz por essa atitude. Compraram aí 30 quentinhas, Palmitex, né? R$15 cada um, tiraram do bolso para ajudar, para alimentar os atletas do Chapadinha. Agora, deixa eu falar para vocês o que aconteceu. Chapadinha, a distância de Chapadinha até Imperatriz é aproximadamente 700 quilômetros, separa as 2 cidades. O time do Chapadinha saiu em uma van, 30 pessoas, em uma van da cidade de Chapadinha, meia-noite da sexta-feira. Meia-noite. Chegou em Imperatriz às 2 da tarde do sábado, no dia do jogo. Chegou lá.
sem tomar café, sem comer nada, sem almoçar. Foram direto para o estádio Frei Epifânio. Lá não tinham o que comer, não tinha nada para fazer. Tomaram um banho e ficaram lá nas dependências sentados. Quem pôde sentar, sentou. Quem pôde deitar, deitou lá no chão. Quer dizer, é uma vergonha o que aconteceu. Foi uma vergonha. Um time profissional, se não tem condição de participar, não entra. Não faça com que atletas profissionais sejam submetidos a situações como essas. E aí fica a pergunta, e a diretoria? E a prefeitura de Chapadinha, que esse time, quer queira ou quer não, está levando o nome do município nas mídias, está sendo falado, cogitado, noticiado, e aí a gente vem com uma vergonha dessa, servir de chacota para os outros estados. Triste saber. E aí fica a pergunta, né? Será se o Chapadinha vai ter condição? Ainda tem 2 jogos, 3, né? 3. Uma em casa, contra o Sampaio. Mas em casa, entre aspas, porque esse time do Chapadinha, eles treinam em São Luís, do empresário que é lá de São Luís. Vai para Chapadinha só no dia do jogo. Vai ter como bancar essa ida a Chapadinha para receber o Sampaio, ou vai fazer o jogo em São Luís contra o Sampaio? Os outros 2 jogos, um é em Tuntum, no próximo domingo, aqui em Tuntum, o jogo às 3h30 da tarde, próximo domingo lá em Tuntum, e depois vai até a cidade de Pinheiro para enfrentar o Pinheiro. E a pergunta é, será se o time do Chapadinha vai ter condições de se deslocar primeiro até Chapadinha para receber o Sampaio, depois vir até a cidade de Tuntum para enfrentar o Tuntum aqui no domingo e na terça-feira já voltar e ir até a cidade de Pinheiro para enfrentar o Pinheiro. Fica a pergunta aí, quem puder responder, a gente agradece, mas é vergonhoso, é triste a gente ter que comentar esse tipo, né, de atitudes de alguns dirigentes do futebol profissional. Não cabe mais amadorismo, a gente lamenta. Parabenizo ao torcedor do Imperatriz, parabéns a esses homens de bens que se levantaram e viram o lado humano, esqueceram a questão da disputa do futebol dentro de campo, foi o lado humano, que poderia muito bem eles, já se é bom para o Imperatriz que eles estejam com fome, melhor deixa eles com fome. Não pensaram dessa forma, viram, pensaram no próximo, falou mais alto o coração, a razão, e aí eles tiveram essa hombridade, essa caridade de, pelo menos, alimentar os atletas que ali estiveram. Olha, ainda deram o trabalho, perderam só de 1-0 e o gol já saiu aos 41 do segundo tempo. Foram guerreiros, honraram a camisa, mas infelizmente a diretoria não está correspondendo. A gente fica por aqui, daqui a pouco tem... Não, então a gente vai encerrar, né? Amanhã o programa Balanço Geral estará de volta mais uma vez com o Léo Costa. Léo Souza. TV Cidade com você todo dia.